Bom dia, abençoadas e abençoados! O que falaremos hoje? Falaremos por que a NDC transforma vidas e transforma pessoas. Isso é uma coisa muito antiga, mas muito antiga. Isso tem mais de 5.000 anos de tão antigo que é. Os arquitetos, os mestres construtores daquela época anterior a Jesus Cristo já tinham essa noção de que tudo que se constrói vai afetar a cabeça do ser humano de algum jeito, ou de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Dentro dos estudos que a gente faz na arquitetura, existe uma cadeira que se chama, não sei se em todas as universidades é isso. Essa cadeira se chama História da Arte. Então a gente estuda a arquitetura desde os babilônios, passando pelos egípcios até a atualidade. E existe uma coisa em comum com alguns mestres arquitetos daquela época, que é mexer com a cabeça da pessoa que entra em certo templo ou em certo local. Desperta virtudes ou desperta vícios, coisas ruins. Na maioria das vezes, eles, claro, que vão fazer ou faziam, né, uma arquitetura para despertar as virtudes do ser humano. E é isso que nós vamos falar hoje. Virtudes. Como despertá-las na... Reparem uma coisa. Se vocês forem à Grécia, em Atenas, visitar as ruínas daqueles templos, havia o pé direito, como a gente fala na arquitetura, a altura dos prédios para os deuses era muito alta, porque eles queriam passar que nós, seres humanos, réis mortais, tínhamos que nos curvar diante da virtude daquele Deus, porque a altura age na nossa cabeça de uma forma, a grandiosidade. É isso que, né? Então aquele Deus era grandioso e a virtude que ele passava nós deveríamos imitar, porque ela é grandiosa. Esse é o ponto 1. Já naquela época, mesmo sem toda essa tecnologia que nós temos para saber o que cada cor faz na nossa cabeça, por exemplo, os deuses e as tumbas egípcias eram muito ricos em cores. O olho de Horus representando a nossa cabeça. Então, assim, eram mestres que sabiam o que estavam fazendo e como influenciar a cabeça das pessoas. O faraó que construísse a pirâmide maior, claro que seria lembrado para o resto da vida. Ele fez um marco na cabeça de nós até hoje em dia. Vejam como é importante. E tudo isso fica na nossa cabeça, no nosso inconsciente, trabalhando. Por que vocês acham que os pés direitos, as alturas, né, teto, chão e teto, hoje em dia diminuiu tanto? Na casa da minha avó tinha 3,50 m, mais ou menos. E aí, dali, isso década de 50, que eu nasci em 68, dali em diante elas começaram a baixar. O que isso faz com a cabeça das pessoas? Que nós somos desse tamanho, que nós devemos ficar encolhidinhos nas nossas caixinhas, sem sair e obedecendo atualmente, claro, o meio de comunicação. Então, da antiguidade até os nossos dias atuais, a arquitetura, a decoração sempre serviu para um propósito.
um propósito de comando. E isso está no consciente, inconsciente coletivo. E o que nós devemos fazer? Nos libertar disso. E é isso que nós que praticamos a NDC queremos e fazemos nas casas das pessoas. A gente liberta as cabeças, liberta o inconsciente para que tu seja mais criativo, para que tu entendas exatamente quais são as manipulações externas e como tu vai te defender. Isso nós conseguimos fazer através da decoração. E aí? Cada um de vocês é um ser único. E dentro dessa unicidade, dentro deste elemento que é você, desse indivíduo que é você, há um mar de possibilidades se forem despertadas a tempo. Por isso que tem muita gente infeliz, por isso que tem muita gente sem criatividade, por isso que as pessoas estão caminhando todas do mesmo jeito, indo todas para o mesmo local. E o que nós queremos? Nós queremos ser livres, a gente quer pensar, a gente quer criar paz, criar abundância. Isto vai diminuir este monte de coisas negativas e de ser humano negativo. Nós estamos no século 21. Eu contei para vocês a história de 5.000 anos antes de Cristo. A escravidão das pessoas continua. Assim como os judeus foram escravos no Egito, depois os africanos, e nós continuamos sendo escravos. Só que agora a escravidão, a chibata, é o meio de comunicação. Então, já que o meio de comunicação fala com o nosso inconsciente e nos comanda, está na hora da gente ter uma casa que nos auxilie a dizer não a esses comandos. E é isso que nós vamos fazer. Nós trabalhamos o psicológico como sempre se trabalhou. Só que a NDC trabalha o psicológico das pessoas de forma positiva para que elas cresçam, para que elas pensem, para que elas se livrem das amarras e das correntes que as prendem, que é a depressão, que é a síndrome do pânico. Tudo isso são correntes que nos prendem a não reagir, a não fazer nada, porque nos colocam muito medo e adoecemos o nosso corpo. E aí, quando o nosso corpo adoece, a gente tem que tomar medicação, como eu faço e tantas outras pessoas. Mas a gente pode se livrar disso. Vamos nos livrar, vamos ser livres. Está na hora, mais do que na hora. Não tenho vergonha de dizer que eu sofro de distimia. Vocês já me ouviram falar sobre isso várias vezes. O que eu estou fazendo é pegar uma coisa ruim e transformar numa coisa boa, numa experiência de vida, numa experiência que eu passo para vocês e para os meus alunos, como mudar, como se transformar através da arquitetura. Por isso que se fala nos cursos de arquitetura que a arquitetura conta a história da humanidade. Tu, através de uma planta baixa, tu sabe como aquela família lá na antiguidade vivia, quais eram as relações que tinham. Nós podemos ver isso através da antropologia da arquitetura. E agora, o que a gente faz com todo esse conhecimento? Nós aplicamos Então, a gente aplica nas nossas casas, a gente aplica na casa dos nossos clientes, para que as pessoas sejam realmente abundantes como o Ser Supremo quis e quer. Não é por nada não que a física quântica fala muito
da nossa energia ligada à supraconsciência, que é Deus, gente. Então, assim, vamos mudar a nossa casa? Vamos, e isso é para ontem. E falando em ontem, deixo vocês aqui com um grande beijo no coração de vocês, que fiquem todos abençoados e abençoadas e tenham uma noite tranquila e feliz. Eu amo vocês.